Querido e bom Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que Tu tens nos oferecido, a oportunidade dessa semana de trabalharmos, de estudarmos. E agora nos encontramos aqui neste bom local, nesta boa comunidade, onde temos estudado a cada sexta-feira, temos aprendido a Tua palavra. Portanto, ó Deus, fortaleça nossa fé, faça-nos conhecer mais sobre Teus ensinos, para que vivamos conforme as Tuas orientações e o desejo que Tu tens para cada um de nós. Oramos pelos amigos que vieram, pelos nossos irmãos aqui da igreja já, que todos, ó Deus, recebam as Tuas bênçãos nesta noite e que possamos aprender mais sobre Tua palavra. Dá-nos Tua graça, esteja conosco hoje à noite, abençoe o Dr. Mauro Braga mais uma vez, que ele seja um instrumento nas Tuas mãos, para que ele tenha uma mente lúcida, clara, para ensinar as Tuas verdades para nós. Dá-nos Tua graça e bênção, portanto, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Obrigado por terem vindo. Boa noite, gente. Pronto. Pois é. Pensei que não tinham vindo ainda, né, pastor? Um rapaz entrou numa igreja, estava sentado lá, fazendo a sua oração, sem se aperceber que entrou uma pessoa, sentou-se um pouco mais à frente dele. Enquanto ele orava, ele ouvia a pessoa dizer assim: ei, vem aqui. Ele abriu os olhos, viu que alguém se dirigia a ele, olhou para trás, viu que era com ele mesmo, mas não deu muita importância, fechou os olhos e continuou orando. Mas a pessoa insistia: ei, chega aqui. E aquilo começou a incomodá-lo e começou a distraí-lo, até que um momento ele abriu os olhos e a pessoa estava dizendo para ele: chega aqui um pouco, vem ver a rosa. Quando ele olhou para frente, ele viu que lá na frente da igreja havia um vaso com uma bonita rosa. E ele disse assim para a pessoa: não, tudo bem, eu já estou vendo. Ele disse: não, mas vem ver aqui. Vem ver aqui do meu lado. Aquela insistência estava incomodando. Ele disse: não, eu estou vendo daqui, estou à vontade. Vem aqui, rapaz, senta aqui do meu lado, vem ver a rosa daqui. E o homem insistia tanto que ele se levantou, foi, assentou-se ao lado daquele homem e ele dizia: olha a rosa. E quando ele olhou, ele notou uma coisa diferente. Havia uma luz que entrava pela fresta da janela e a rosa retransmitia um raio assim bonito, como se fosse um arco-íris. Uma visão muito bonita de cores. Ele ficou admirado com aquela imagem, nunca tinha visto uma rosa refletir um arco-íris tão bonito. E ele ficou parado ali pensando e ele entendeu uma lição que serve para nós também. Às vezes nós, da nossa posição, da nossa ótica, do nosso ponto de vista, de acordo com a doutrina que nós acreditamos, com aquilo que nós fomos acostumados desde a infância, através dos nossos pais, às vezes da nossa posição, nós temos um ponto de vista e enxergamos as coisas de uma maneira. Quando nós saímos da nossa posição, do nosso comodismo, e nos deslocamos para enxergar as coisas do ponto do outro, ou no caso aqui, do ponto de vista da palavra de Deus, as coisas mudam de cor. E a proposta nesse estudo é que você possa deixar o seu lugar e possa enxergar as coisas do ponto de vista de Deus. E certamente este assunto poderá mudar na sua visão a partir deste estudo. Eu quero convidar a todos para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, e vamos examinar nesse estudo alguns versos que podem causar alguma interpretação equivocada. Lucas, capítulo 23. Vamos ler aqui, Lucas, capítulo 23, vamos ler o verso 43, que às vezes suscita um pouco de dúvida em algumas pessoas, mas não há razão para isso. Lucas 23, 43, Jesus respondeu o seguinte, respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Foi isso que Jesus disse ao ladrão que estava ao lado dele. Muitas pessoas interpretam este verso dizendo que naquele mesmo dia Jesus prometeu que o ladrão estaria com ele no paraíso, naquele mesmo dia, no céu. E daí surgem doutrinas
que quando a pessoa morre, se ela foi boa, ela vai imediatamente para o céu. No mesmo momento. Existe uma doutrina. Nós vamos mostrar hoje, primeiro, que não foi isso que Jesus disse. E que essa doutrina não é verdadeira. Vamos mostrar pela palavra de Deus. Veja, primeiro é importante saber o seguinte. Este texto foi escrito em grego. Foi escrito em grego. Segundo estudiosos, até por volta do século VIII, não havia pontuação na língua grega. Até o século VIII não havia pontuação no grego. Olha o tamanho do problema. Porque o verso, do jeito que foi escrito por Jesus, vou trazer esse quadro para cá. O verso, do jeito que foi escrito por Jesus, do jeito que foi dito, do jeito que foi escrito na Bíblia, ele não tem vírgula. Te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Não tem vírgula. O que acontece? Algumas pessoas colocaram a vírgula para poder ler. Na verdade, te digo. Colocaram a vírgula aqui. Na verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Muda o sentido se você colocar a vírgula aqui? Sim, na verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Porque a vírgula foi colocada depois no lugar onde algumas pessoas queriam colocar. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês, como advogado. O que é que eu faço com um texto sem vírgula? Eu vou mostrar para vocês como advogado. Imagine um sujeito morreu e deixou um bilhete, destinando a sua herança. Um bilhete sem pontuação. Vou mostrar para vocês como advogado o que eu faço. Imagine que a família, o texto diz o seguinte: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres, sem pontuação. Imagine que a família da irmã me procura como advogado, me contrata porque ela quer os bens. Eu, como advogado, eu vou colocar pontuação nesse texto. Deixo meus bens à minha irmã, ponto. Nada a meu sobrinho, ponto. Jamais será paga a conta do alfaiate, ponto. Nada aos pobres, ponto. Para quem ficou ou para quem ficaram os bens? Para a irmã. Do jeito que eu pontuei, os bens são da irmã. Mas imagine que uma semana depois, imagine que eu fosse um advogado não um bom profissional e sem princípios. Imagine que na semana seguinte, o sobrinho vem e me contrata como advogado dele. Mas o texto agora está pontuado assim. Eu, como advogado, vou colocar a pontuação no texto. Então eu digo, peraí, a pontuação é a seguinte: deixo meus bens à minha irmã? Interrogação. Não. A meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate e nada aos pobres. A quem pertencem os bens agora? Ao sobrinho. Mas uma semana depois, o alfaiate me procura. Diz: Mauro, você é um bom advogado. Gostei do que você fez. Eu quero te contratar para você me defender nessa questão aqui. E o texto está desse jeito, Mauro. Eu digo, eu vou resolver o seu problema. Então eu digo assim, peraí, a pontuação correta é: deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate e nada aos pobres. Para quem ficaram os bens? Para o alfaiate. Mas a história não terminou. Aí os pobres me procuram. Mauro, gostei da sua maneira de trabalhar. Eu quero que você me defenda nessa situação. Eu digo, pois não, então vamos cuidar aqui. O problema é de pontuação. As pessoas não estão lendo direito o texto. O problema é de pontuação. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada. Aos pobres. Percebem o que se faz com um texto sem pontuação? Foi exatamente o que fizeram com a palavra de Deus. Se você colocar a pontuação onde você quiser, você faz o que você quiser com o texto. Agora vamos ver qual é a interpretação correta. Qual é a pontuação correta desse texto? Não de acordo com o que eu penso. Vamos ver, de acordo com a palavra de Deus, se Jesus poderia ter prometido ao ladrão que naquele mesmo dia estaria no céu com ele. Vamos ver se é possível isso. Eu não disse aqui que a interpretação tem que se harmonizar com os outros versos? Vamos ver qual é a interpretação que se harmoniza. Vai lá, João capítulo 20.
João 20. Vamos ver qual é a interpretação que se harmoniza. João 20, lembrando que neste episódio Jesus havia ressuscitado no domingo. Isso aqui está acontecendo domingo de manhã. Jesus morreu na sexta, permaneceu no sepulcro no sábado, guardando o mandamento, e no domingo ele ressuscitou e acontece isso aqui. Verso 16. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se, disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre? Disse-lhe Jesus. Olha o que ele disse. Vejam, prestem bem atenção o que ele disse domingo de manhã, após ressuscitar. Ele disse, não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai. Não me detenhas, eu ainda não estive com o Pai no céu. Isso era domingo de manhã, e Jesus ainda não tinha estado com o Pai no céu. Como ele poderia, na sexta-feira, ter estado no céu com o ladrão? Se nem ele foi ao céu na sexta-feira, ele ainda não tinha nem estado com o Pai ainda. Como ele poderia ter prometido isto? Quer ver mais uma prova que não é possível? Você está em João 20, veja João 19. João capítulo 19. Olha o verso 31. João 19, 31 diz assim, como era o dia da preparação? Qual é o dia da preparação? Sexta-feira. Os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, rogaram Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele fora crucificado. Mas chegando-se a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. É preciso compreender esse costume aqui. A morte de cruz era algo tão terrível, era uma tortura tão insana, que muitos homens fortes não morriam no mesmo dia, nem no dia seguinte, e há casos de pessoas que conseguiram sobreviver 3, 4, 5 dias na cruz, morreram após quase uma semana. Imaginem a tortura, pendurado numa cruz, durante o dia, o calor infernal do deserto. À noite, aquele frio gelado e aquela pessoa agonizando ali por dias. Que morte terrível. Em função disso, havia um costume. Como ia começar o sábado, os soldados foram pedir, olha, os ladrões estão aí vivos, vamos quebrar as pernas deles para que eles possam morrer mais rápido, que vai começar o sábado. Diz a Bíblia que os soldados foram até lá, quebraram as pernas dos 2 ladrões e ia começar o sábado. Estava começando o sábado. Mas quando foram fazer a mesma coisa com Jesus, o que disse a Bíblia? Não quebraram por quê? Ele já estava morto. Se não quebraram as pernas de Jesus porque ele já estava morto, mas quebraram as dos ladrões, é porque eles estavam vivos. Portanto, se o ladrão estava vivo na sexta-feira, ele não morreu na sexta e, portanto, não podia estar no mesmo dia com Jesus no céu. Percebem? Não dá. O resto dos versos apontam que a interpretação correta é que Jesus disse, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Te digo hoje, te digo agora, te digo neste momento, que você estará comigo no paraíso. Tanto que o verbo estar está no futuro. O verbo estar está no futuro. Estarás. Esta é a pontuação correta, porque ela se harmoniza com os outros versos. Não há complexidade nenhuma aqui, não há razão para se dar essa interpretação. Algumas doutrinas dão essa interpretação porque eles querem justificar a maneira que eles querem ver a palavra de Deus. Querem justificar a sua própria doutrina de que alguém, quando morre, vai direto para o céu. Então distorcem o verso bíblico para poder se adaptar a outros interesses. Quero mostrar uma outra coisa a vocês também. Ok, também não era possível que o ladrão estivesse no céu no mesmo dia com Jesus por um outro motivo muito forte, além destes já citados. Há outra razão para que ele não pudesse estar lá, e tem a ver com a justiça de Deus. Qual é o momento da revelação da justiça de Deus? Para que aquele ladrão estivesse no céu com Jesus, no mesmo dia, havia necessidade que ele já houvesse sido julgado
e já houvesse recebido a sua sentença, o seu prêmio, e já tivesse direito a desfrutar do seu prêmio naquele dia. Para isso nós precisamos consultar a Bíblia. Quando é que Deus revela a sua justiça? Para ver se é possível que fosse no mesmo dia. Vamos ver quando é que ele revela. Atos, capítulo 17. Vamos ver qual é o momento de revelação da justiça de Deus. Atos 17, eu vou ler o verso 31. E diz assim: pois determinou um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. Deus determinou um dia em que ele vai fazer justiça. Um dia. Segundo a Bíblia, nós já sabemos que não é agora. Eu vou mostrar, esse dia não é agora, em que Deus vai fazer justiça. Ele determinou um dia em que ele vai julgar o mundo. Portanto, nenhum de nós, neste momento, pode dizer que já recebeu o julgamento de Deus e já tem o seu destino definido. Não, isso não é verdade. Deus determinou um dia em que ele vai fazer isto. Isso mostra algumas coisas importantes para nós. Quando se diz, por exemplo, que alguma pessoa pode morrer e voltar numa outra suposta vida para pagar alguma coisa que teria feito aqui, e depois morre de novo e volta numa outra suposta vida, num outro corpo, numa outra pessoa, para pagar de novo, isso pressupõe um julgamento. Pressupõe que a pessoa morreu, foi condenada e viria ela mesma aqui pagar. Isso destrói todo o evangelho. Primeiro que a Bíblia não fala de uma outra segunda vida, e a Bíblia diz que quem paga é Jesus, não é a própria pessoa. Destrói todo o evangelho, essa doutrina. Mas Deus reservou um dia para fazer juízo. Agora eu quero mostrar. Qual é o dia da revelação da justiça de Deus para os justos? Porque há uma diferença do momento de revelação para os justos e para os ímpios. Vamos ver o momento da revelação da justiça para os justos. Abre lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E vamos ver a revelação da justiça de Deus para os justos. 1 Tessalonicenses 4, vou ler o verso 16. E diz assim: pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Qual é o momento da revelação da justiça de Deus para os justos? Qual é o momento? Qual é o momento, gente? Na volta de Jesus. Os justos terão o seu prêmio na volta de Jesus. É quando eles terão revelado a justiça de Deus para eles. Este é o mesmo momento para os ímpios? É o mesmo momento? A Bíblia diz que não. Abre lá, Apocalipse, capítulo 20. A justiça de Deus se revela para os ímpios em outro momento. Apocalipse, capítulo 20. E eu vou ler aqui o verso 7. Apocalipse 20, verso 7. Diz assim: quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Agora leia o verso 9 comigo. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Desceu fogo do céu e os consumiu. Quando é que a justiça de Deus é revelada aos ímpios? Quando? No final do milênio. É um momento diferente. Para os justos, na volta de Jesus. Para os ímpios, no final do milênio. O que isso tem a ver? Agora isso afeta uma outra doutrina. Não só a questão de ir ao céu no mesmo dia é afetada por isto aqui. Não é possível que eu vá ao céu no mesmo dia. Porque Deus reservou um dia para fazer justiça e isso só vai acontecer na volta de Jesus. Não pode acontecer hoje. Não poderia acontecer com o ladrão na cruz naquele dia. Isso vai contra as Escrituras. Mas afeta uma outra doutrina espúria que existe aí fora. Quer ver que doutrina é esta? Primeiro, antes de mostrar, venha comigo a João capítulo 11. João capítulo 11, eu quero mostrar uma incoerência séria daqueles que defendem que você pode ir ao céu no dia da sua morte, se você foi bom,
se você foi justo. Tem gente que diz assim, eu vou orar pela minha vozinha, que nesse momento está no céu, ao lado de Jesus. João 11, verso 43, olha só o que Jesus disse para Lázaro. João 11, 43, Jesus disse assim, tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Irmãos, prestem atenção comigo e vejam que incoerência, se fosse possível imaginar, de acordo com essa doutrina que existe aí fora, se fosse possível imaginar que Lázaro estava no céu. Segundo eles, morreu e foi para o céu. Lázaro era amigo de Jesus. Olha que incoerência. Ele está lá no céu, gozando das belezas do céu, e Jesus diz assim, Lázaro, vem para fora, sai do sepulcro e volta para cá. O que você responderia para Jesus se você fosse Lázaro? Jesus, eu estou no céu, eu estou bem aqui, eu não quero voltar para esse inferno de terra. Eu estou bem aqui. Imagina se fosse possível alguém estar no céu e Jesus chamar para voltar aqui. Isso prova que Lázaro não estava no céu, estava no sepulcro, lugar dos mortos até a volta de Jesus. E Jesus disse, Lázaro, vem para fora. E teve que dizer o nome dele, Lázaro. Por quê? Porque se ele disse somente, vem para fora, o que aconteceria? Todos os mortos ressuscitariam sob o comando da voz de Jesus. Ele teve que dizer, não, é só você, Lázaro. Imagine se Lázaro estivesse no céu, que absurdo, que incoerência. Jesus chamá-lo de volta a esse inferno de terra. Que absurdo. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9 tem mais um ensinamento para nós em conexão com esse assunto e com aquela doutrina que diz que já vou entrar em seguida. Hebreus 9, leiam comigo o verso 27. E diz assim, e como aos homens está ordenado morrer uma só vez. Morrer quantas vezes? Uma só vez, diz a Bíblia. O homem morre uma só vez. E depois o que acontece? Diz aqui. Vindo depois, o quê? Gente, isso aqui é fundamental na justiça de Deus. Depois da morte vem o juízo. Significa que ninguém pode ser condenado sem que haja juízo. E a morte é uma só. Portanto, eu não poderia voltar numa outra suposta vida para pagar alguma coisa numa outra suposta vida, porque a Bíblia diz que a vida é uma só. Eu morro uma vez só. E depois tem que haver um juízo. Esse juízo ainda não aconteceu, como nós vimos. Acabamos de estudar esse assunto. Portanto, como é que essa pessoa já teria voltado numa outra vida aqui, se sequer a manifestação do juízo de Deus ainda não foi feita? Como ele já poderia voltar e pagar aqui? Está antecipando o julgamento? Antecipando a execução da pena? Vai contra as Escrituras, essas doutrinas não são bíblicas. Com todo o nosso respeito aos nossos irmãos evangélicos e aos nossos irmãos espíritas, o nosso respeito a essas pessoas. Eu sinceramente creio que grande parte delas estará no céu. Não por aquilo que pensam, mas Deus vai julgá-los pelo quanto sabem, pelo que sabem. E de repente, dentro do que sabem, são sinceros e praticam. Nós precisamos compreender isso. Mas eu quero seguir. Em conexão com o mesmo tema, surge uma nova pergunta. Falamos aqui de céu, morte, alma, imortalidade da alma, e aí surge uma pergunta. Existe castigo eterno? Castigo eterno, um inferno onde as pessoas ficam queimando no fogo eternamente? Existe isso? Mas tem muita gente que pensa que existe. Tem muita gente tomando o verso bíblico fora do contexto para defender a doutrina do inferno. E quem faz isso na sua boa fé, porque eu creio na boa fé das pessoas, eu não acredito que alguém invente uma doutrina dessa de má fé. Eu acho que quem faz isso na sua boa fé, exceto àqueles poderes aos quais a Bíblia atribui má fé. Há poderes agindo no mundo religioso aos quais a Bíblia atribui má fé. Sem ser isto, sem ser a estes aos quais a Bíblia se refere, eu acredito na boa fé das pessoas. Quem faz isso, quem defende essa doutrina de inferno, e eu conheço muitos irmãos evangélicos que defendem, eles não se apercebem do que estão dizendo.
Sabe o que estão dizendo? Eles estão entrando na conversa de Satanás, porque é Satanás é quem apresenta a Deus como seu sócio na maldade. Satanás apresenta Deus ao mundo como seu sócio na maldade. Não, Deus é meu sócio, vai fazer ficar queimando lá no inferno a eternidade. Ele é meu sócio no mal. É Satanás quem faz isso. E às vezes alguns cristãos não se apercebem disso. Há uma outra questão. Tormento eterno, castigo, tortura eterna, não é justiça. Castigo eterno, tormento eterno não é justiça. Vou provar o que digo. Se a penalidade pelo descumprimento da lei de Deus, se fosse castigo eterno, se fosse sofrimento eterno, Jesus não teria pago a pena na cruz. Porque Jesus pagou a nossa pena na cruz, e a pena que ele pagou foi a morte, não foi sofrimento eterno. Jesus pagou a pena de morte na cruz. Ele não pagou o sofrimento eterno. Se o castigo de Deus para os ímpios fosse ou for sofrimento eterno, Jesus não pagou. Percebem? Portanto, sofrimento eterno não é justiça. Além do que? Não combina com o seu e com o meu Deus. Não combina com o nosso Deus. Esse não é o nosso Deus. Ele diz que destruirá o pecado. Deus promete destruir o pecado, e essa destruição é imediata, é uma vez só, e ponto final. Então nós vamos ver, vamos responder essa pergunta. Existe castigo eterno? Vamos deixar a Bíblia responder. Primeiro, rapidinho, Ezequiel, capítulo 18. Vamos ver o que o profeta Ezequiel nos fala a respeito da alma, já que esse assunto tem ligação direta com a questão da alma. Vamos ver Ezequiel 18, verso 4. Vamos ver se a alma morre. Ezequiel 18, 4 diz assim: pois todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma morre? A alma morre porque a alma, segundo a Bíblia, é uma pessoa. A alma não é uma entidade fora do corpo, que tem existência própria fora do corpo. Isso é uma doutrina pagã. A alma não é algo que possa existir independente do corpo. A alma é pessoa. E a Bíblia diz que a alma, sendo uma pessoa, ela morre. Quando alguém diz assim, não, a pessoa morreu, mas a alma não morre, a alma é eterna, a alma é imortal. De acordo com a palavra de Deus, não é não. A alma morre. Aliás, Jesus confirmou isso. Será que Jesus confirmou? Vamos ver se ele confirmou? Abre lá, Mateus capítulo 10. Vamos ver o que o próprio Jesus disse a respeito disso. Mateus 10. Leiam comigo o verso 28. Olha o que Jesus disse. Ele disse, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Deus pode fazer perecer a alma? Jesus disse que sim ou não? Ele acabou de dizer, pode fazer perecer. A palavra inferno aqui, isso é uma questão de tradução. Inferno não tem o conceito de fogo eterno. Em nenhum momento a Bíblia diz que esse fogo é eterno em termos de duração. Inferno aqui quer dizer morte eterna e alma quer dizer pessoa, de acordo com o conceito bíblico. Portanto, a alma, segundo Jesus, morre porque ela pode perecer. Jesus confirmou que a alma morre sim. Vamos entender então essa questão de castigo eterno e de inferno. Vamos ver como é que a Bíblia explica isso. E gente, é tão simples, a explicação é tão simples, que não comporta essa questão. Vejam comigo, você está em Mateus 10, vai comigo até Mateus 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Olha o verso 46. Vamos ver o que Jesus disse. E muitos se apegam a este verso. Muitos se apegam a este verso. Jesus diz, Mateus 25, verso 46, diz assim, e irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Pronto. Alguns pegam esse verso e dizem assim, está vendo, Mauro? Jesus falou que é castigo eterno.
Portanto, existe inferno sim, e o castigo é eterno. Mas vamos ver o que a própria Bíblia diz a respeito de castigo eterno. O que vem a ser castigo eterno? Vamos entender o que é castigo eterno, de acordo com a palavra de Deus. Então, primeiro, abra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Vocês percebem que eu nunca explico o verso. Eu deixo a Bíblia explicá-lo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira não, desculpe, segunda. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Olha a explicação bíblica. Preste atenção, verso 9. Prestem atenção. Eles, por castigo, padecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Padecerão eterna perdição, banidos da face de Deus. O que é castigo eterno? O que é isso? Estar longe dos olhos de Deus para o resto da eternidade, perdidos. Desapareceram, não existem mais, não estão mais diante da glória de Deus. A perdição é que é eterna, não a duração do castigo. Vamos confirmar? Tem mais verso. Vamos confirmar se é exatamente o que eu estou dizendo. Volta lá para Malaquias, capítulo 4. Malaquias, último livro do Velho Testamento. Malaquias, capítulo 4, e vamos confirmar se confere isto. Malaquias 4, vou ler o verso 3. Malaquias 4, 3 diz assim: pisareis os ímpios, porque se farão, o que diz aí? Cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei. Que dia é esse? Que dia é esse aqui? Que os ímpios se tornarão cinza embaixo da planta dos nossos pés. Que dia é esse? No final do milênio. A Bíblia diz que os ímpios serão cinza. Estão queimando num fogo eterno? Estão queimando, gente? Num fogo eterno? A Bíblia diz que eles se farão cinza. Quanto tempo vão queimar? O tempo suficiente para virar cinza. Alguns minutos. É o tempo que vão queimar. A Bíblia diz que serão cinza debaixo dos nossos pés. A Bíblia diz, não eu. Portanto, o castigo eterno não tem a ver com a duração do castigo, mas com os seus efeitos. Os efeitos serão eternos, porque jamais voltarão a existir, jamais voltarão a ver a face de Deus. Os efeitos serão eternos do castigo, não a duração, porque a Bíblia diz que eles serão cinza. Jesus não pagou na cruz sofrimento eterno. Eles serão cinza. Não existe um inferno em que as pessoas fiquem queimando. Vou mostrar mais um exemplo. Judas, verso 7. Judas, livro de Judas, verso 7, diz assim: assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído como aqueles e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo. O que diz aí? Pena do fogo eterno. E tem gente que pega esse verso e diz assim: está vendo, Mauro? Fogo eterno. Essas cidades sofreram a pena do fogo eterno. Eu pergunto, Sodoma e Gomorra ainda estão queimando até hoje? Estão vendo lá as labaredas do fogo? Estão queimando? O que é eterno aqui? O que são eternas? As consequências. Essas cidades nunca mais voltaram a existir, não a duração. Elas queimaram, acabou. O fogo é eterno pelas suas consequências, porque a destruição, ela foi eterna. A destruição foi eterna. Não a duração. E tem gente que acha que isso aqui está falando de duração. Só que não pode ser. E não pode, porque a própria Bíblia, vai ali, volta a um livro, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2. Olha o que a própria Bíblia diz. 2 Pedro 2, olha o que está aqui no verso 6. Diz assim: se condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a... O que diz a sua Bíblia? Essas cidades foram reduzidas a cinza. O fogo é eterno? Qual é o sentido? Efeito, destruição, não duração. Portanto, doutrina de um inferno
ela não é bíblica. Um inferno em que as pessoas vão ficar queimando o resto da vida. Não tem base bíblica esta doutrina. E vou mostrar, para encerrar, o último verso em que algumas pessoas às vezes também se confundem. Apocalipse capítulo 20. Vamos ler e vamos encerrar este estudo com este verso. Apocalipse capítulo 20, verso 10. E diz assim: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Mesmo problema, a pessoa pega esse verso aqui. Está vendo aí, Mauro? As pessoas serão atormentadas para todo o sempre. É fácil, a explicação está no verso anterior, no verso 9. Olha só, verso 9. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Mas desceu o fogo do céu e os... O que diz aí? Consumiu, acabou. Desceu o fogo e consumiu. Acabou, não vai ficar ninguém queimando. Ninguém vai ficar queimando. Percebe? A Bíblia sempre está se referindo às consequências. Serão atormentados para sempre. Os efeitos serão eternos. Banidos da face de Deus para sempre. Não é a duração. Não está falando da duração, está falando dos efeitos. Um homem muito rico. Isso aqui é uma parábola apenas, hein, gente? Não estou ensinando doutrina aqui. Isso é uma historinha para nós tirarmos uma aplicação espiritual. Uma mera parábola. Um homem muito rico morreu e supostamente estava lá no céu. Supostamente. Uma parábola, tem que insistir, né? Só uma historinha. E ao chegar ao céu foi recebido pelo anjo e o anjo foi passear com ele pelas alamedas, mostrar o céu para ele, e de repente ele parou diante de uma casa linda, uma mansão, e ele achou muito bonito e falou assim: quem mora aí? E o anjo disse assim: aqui é o Antônio, lembra daquele seu motorista? Me lembro, o seu Antônio, ele mora aqui. Puxa vida, o Antônio mora nessa casa. Que coisa impressionante, hein? Aí continuou passeando com o anjo, parou diante de uma outra casa muito bonita, e ele perguntou ao anjo: e quem mora nessa casa linda? A Rosalina, sua cozinheira, o senhor se lembra? A Rosalina, minha cozinheira, mora numa mansão dessa. Falou: nossa, as casas que vocês têm aqui no céu. Aí ele pensou, não disse para o anjo, mas só pensou, né? Se os meus empregados moram nessas casas, eu vou ficar imaginando o que vai ser a minha casa aqui no céu. E continuou andando, de repente pararam diante de um barraco. E quando pararam diante do barraco, o anjo olhou para ele e disse assim: chegamos à sua residência. Ele disse: minha casa? Esse barraco aqui no céu? Não, tem alguma coisa errada. Como é que os meus empregados moram naquelas mansões e eu nesse barraco? Vocês têm condições de construir coisas muito melhores para mim aqui. E o anjo disse assim: nós realmente construímos todas as casas aqui no céu, mas o material que nós usamos, vocês é que enviam lá da terra. E foi isso aqui que o Senhor enviou. Já que nós falamos aqui de céu, de inferno, estudamos os conceitos, não é muito mais importante eu me preocupar em estar lá, no dia que Deus se reservou, no dia que Ele marcou para isso, mas não é importante que eu esteja lá, do que ficar discutindo doutrina? Eu tenho que me preocupar comigo, porque o mais importante disso é eu estar no céu. Mas prestem atenção, essa história precisa ser bem compreendida. Não são as coisas que eu faço aqui e mando para lá que vão me dar direito ao céu. Primeiro eu preciso crer naquele que fez o céu. É isso que me dá direito. Crer nele como meu Salvador. Depois que eu creio nele, aí o material que eu mando para lá começa a ter importância. As obras vêm depois. Primeiro é a fé. Que todos nós possamos, ao sairmos, que eu possa voltar para minha casa, entendendo sim a doutrina correta, ela é importante, mas que eu possa entender uma coisa muito mais importante, que é o recado, que eu possa preparar a minha vida para estar lá no céu, com Jesus. Esse é o recado mais importante. Que Deus te abençoe e que nós, ao sairmos daqui, o Espírito Santo possa nos auxiliar para estarmos preparados, porque Jesus está voltando.
Que Deus te abençoe. Sinais dos tempos. A supervalorização das coisas e a inclinação do homem para o materialismo se torna uma arma invisível e mortal contra o próprio homem. Tudo isso é resultado do egoísmo e ambições exageradas. A busca de soluções para os mais frequentes problemas, ou a busca de realizações, tem feito do homem um escravo. A Bíblia revela que tudo o que é temporal passa, mas existe algo eterno que o homem não vê, mas precisa. Somente os que buscam a Deus conseguem sentir o que existe além deste mundo e o que Deus preparou para aqueles que desprezam o mundo e suas cobiças. Já que nós falamos aqui de céu, de inferno, estudamos os conceitos, não é muito mais importante eu me preocupar em estar lá? Eu tenho que me preocupar comigo, porque o mais importante disso é eu estar no céu. Mas prestem atenção, essa história precisa ser bem compreendida. Não são as coisas que eu faço aqui e mando para lá que vão me dar direito ao céu. Primeiro eu preciso crer naquele que fez o céu. É isso que me dá direito. Crer nele como meu Salvador. Depois que eu creio nele, aí o material que eu mando para lá começa a ter importância. As obras vêm depois. Primeiro é a fé. Que eu possa voltar para minha casa, entendendo sim a doutrina correta, ela é importante. Mas que eu possa entender uma coisa muito mais importante, que é o recado. Que eu possa preparar a minha vida para estar lá no céu, com Jesus. Esse é o recado mais importante. Que Deus te abençoe. E que nós, ao sairmos aqui, o Espírito Santo possa nos auxiliar para estarmos preparados, porque Jesus está voltando. Vida plena só dura uma estação e então se vai. Eu escolhi viver cada momento